dia 20 de agosto de 1989, os irmãos Menendez chegaram em casa para ver uma verdadeira cena de terror. Eles haviam saído e quando eles retornaram para casa para pegar algumas coisas que eles haviam esquecido e retornariam para o lugar de onde estavam, eles acabaram encontrando os pais em uma poça de sangue. Mas o que realmente aconteceu ali? Sejam bem-vindos a mais um caso aqui no Difícil Acreditar. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar seu like e de se inscrever para não perder nada. Ah, e não esquece de comentar aqui embaixo qual é o tipo de história, qual é o caso que você quer ver por aqui. Agora sim, bora começar o nosso caso de hoje. Uma mistura entre drama familiar, indústria do entretenimento, conexões de Hollywood, testemunhos dramáticos e, é claro, a capacidade de um programa de TV a cabo em fazer a maior cobertura de um caso criminal como se fosse um reality show. Ficou curioso? No caso de hoje eu vou contar um dos casos que ficaram assim mais conhecidos, mais famosos do final do século XX. E eu já tô doida aqui pra saber a opinião de vocês. E o personagem principal dessa história é a família Menendez. E para que vocês tenham assim uma ideia, a família Menendez, eles eram uma família que parecia ser o modelo perfeito de um American Dream. Isso pelo menos para os padrões da época dos anos 80, que foi a época em que tudo começou a acontecer. Então você já imagina aí aquela família perfeita, cheia de posses, aquela família margarina, né? Uma família assim, cheia de privilégios. Então, para que eu possa começar a te contar sobre essa história, a gente vai ter que começar a falar sobre então o José Menendez, que era o patriarca da família. Ele tinha sido então um imigrante cubano que ele começou de baixo, mas ele conseguiu tudo o que ele queria. Ele acabou se tornando um homem assim bem sucedido profissionalmente. Ele havia nascido em Cuba e acabou emigrando para os Estados Unidos na Revolução Cubana em 1950. Nessa época, então, ele acabou morando no sótão da casa de um primo dele até que ele conseguisse uma bolsa de estudos numa universidade, e ele acabou conseguindo essa bolsa de natação. Então, desde sempre, ele valorizava muito essa parte de esportes, inclusive a bolsa que ele havia ganhado. Então, depois de algum tempo morando ali naquele sótão, ele acabou conhecendo a Kitty, a sua futura esposa. Naquela época, ela também era estudante na mesma universidade em que ele estudava e ela era muito conhecida por ali por ela ter ganho concursos de beleza, ela era muito bonita. Os dois, então, acabaram se conhecendo, se apaixonando e se casando. O José, então, ele estudou muito e acabou deixando de lavar pratos para se tornar um executivo de sucesso da indústria do entretenimento. Uma coisa, assim, muito importante a se dizer aqui é que o José e a Kitty, eles eram pessoas, assim, muito preocupadas com a imagem deles, né? A imagem pública deles. Então, juntos eles tiveram 2 filhos. Um deles era o Joseph Lyle Menendez, que ele tinha nascido no dia 10 de janeiro de 1968, e o outro era o Eric Galen Menezes, que ele tinha nascido no dia 27 de novembro de 1970. José, então, ele acabou passando o início dos anos 80 liderando a RCA Records. Lá, então, ele acabou sendo responsável por assinaturas de algumas bandas famosas, inclusive Duran Duran, tiveram outras, e inclusive também o grupo dos Menudos. Os seus filhos, eles eram muito pressionados por ele, porque ele acreditava que eles precisavam ter sucesso e prosperar assim como ele havia prosperado. Mas ainda que eles fossem criados dentro dessa mentalidade, o Lyle e o Eric, eles tinham assim muitos privilégios. Eles cresceram numa mansão, num bairro de classe alta de Princeton. Tinham tudo o que eles queriam, faziam tudo o que estavam ao alcance das posses dos pais. Mas apesar de terem todo esse suporte financeiro da família, eles não tinham assim um rendimento muito legal na escola. Também é muito importante dizer que por conta disso, o pai, que já tinha essa tendência de ser mais incisivo na criação dos dois, fazia uma certa pressão para que eles saíssem melhor na escola, né? E ele queria que, assim como aconteceu no caso dele, que os filhos participassem de algum tipo de esporte. Bom, agora falando da relação entre os irmãos, no caso o Lyle e o Eric, a gente pode dizer que eles tinham uma relação muito boa, eles se davam muito bem, inclusive o Eric, que era o mais novo, né, 2 anos mais novo que o Lyle, ele se espelhava muito o Eric se espelhava muito no Lyle, ele sentia assim via o Lyle como se fosse um herói, vamos dizer assim, e ele sempre dizia que ele queria ser igual ao irmão dele. E uma coisa que os professores
professores, eles sempre diziam é que os dois, eles não tinham, assim, comportamentos que condiziam com a idade que eles tinham. Como se eles tivessem comportamentos de crianças mais novas. Mas parece que toda vez que eles tentavam levar isso para os pais meio que ignoravam isso. A verdade era que o José, ele era um pai, assim, muito controlador. Ele decidia o que os filhos iam comer, onde eles iriam, quais eram os amigos que eles teriam ou quais eram os amigos que eles não poderiam ter. Uma loucura, assim, de tanta possessividade. Bom, algum tempo depois, os filhos, então, eles acabaram entrando, assim, para um esporte, que era o tênis, né, para a prática do tênis. E o José, então, ele acabou tendo aquilo que ele queria, né, que ele queria tanto que os filhos tivessem alguma coisa com os esportes, assim como ele havia tido com a natação. E os filhos, eles realmente amavam muito essa prática do tênis. Mas o que muita gente sabe é que essa cobrança que tinha pra cima deles acabou se tornando uma coisa que não estava fazendo muito bem pra eles e parecia estar levando isso a um nível um pouco preocupante. Eles passaram, depois de algum tempo, a ter alguns comportamentos um tanto quanto ansiosos, como, por exemplo, assim, ranger de dentes, dores de estômagos como se fosse uma gastrite nervosa. E acreditem, se quiser, eles começaram até a gaguejar. Quando tinha 14 anos, o filho mais velho, Lyle, acreditem se vocês quiserem, ele brincava de ursinho de pelúcia, o que era um pouco estranho para uma criança da idade dele. Além disso, ele tinha um pouco de dificuldade de discernir, de diferenciar o que era real do que era ficção, o que também era um pouco estranho. O Eric, por sua vez, ele era um pouco mais introspectivo, ele era um pouco mais sensível do que o irmão, do que o Lyle. Teve então uma história bem esquisita que aconteceu na adolescência, que foi quando uma prima deles estava passando uns dias na casa que eles moravam. E em alguma brincadeira que eles estavam fazendo, os irmãos decidiram amarrar a prima e tirar a roupa dela, o que deixou ela assim muito assustada. Isso não fazia muito sentido, porque além deles não terem intimidade nenhuma com a prima para brincar desse jeito, a gente pode entender que isso funciona como se fosse um abuso sexual por parte dos dois. Os anos, então, acabaram se passando e quando chegou 1985, o José, ele recebeu o convite para ser o presidente da Live Entertainment, que era uma empresa de distribuição de vídeos na Califórnia. E ele acabou juntando essa oportunidade de emprego com o novo ar que uma mudança de casa traria para a família. O Lyle, o filho mais velho, ele queria ficar em Nova Jersey porque ele estava se formando na escola. Mas os outros três acabaram partindo rumo à Califórnia. Nos finais de semana, eles estavam sempre todos juntos. Mas o que deveria ter acontecido assim para animar e acalmar a família, acabou que teve um efeito contrário. Os irmãos, eles começaram a roubar as casas ali vizinhas, o que não fazia sentido nenhum, porque eles eram muito ricos. E isso acabava manchando a imagem da família. Então o José, ele resolveu mudar novamente e eles acabaram indo morar em Beverly Hills. O José, ele acabou, assim, dando um cargo pro Lyle, lá na empresa onde ele trabalhava, mas assim, não deu muito certo. O Lyle, ele não queria muito saber de trabalhar. Ele fazia o que ele queria, ele faltava no expediente, ele era um péssimo funcionário. Na mesma época, o Eric, ele acabou recebendo 2 acusações de roubos ali também da vizinhança, e foi nessa mesma época que ele começou a escrever roteiros para filmes. Em um desses roteiros, havia uma história ali que contava que os filhos haviam matado os pais. Muito curioso, né? E nessa mesma época, como se já não bastasse, eles começaram a roubar os pais dos amigos dele, como se já não bastasse eles terem sido acusados de roubos nas casas vizinhas e tudo mais. Eles acabaram roubando mais de $100 mil. O Eric, nessa época, ele começou a andar com uns garotos e começou a se meter em encrencas e ia também a se meter em uma série de roubos e assaltos. Ele acabou sendo detido, mas o José, ele conseguiu um advogado assim muito bom para a causa dele, que conseguiu tirar ele da prisão, e com isso ele teria que fazer serviços sociais para pagar pelo que ele tinha feito, quando na verdade a situação exigia bem mais do que isso. Os pais, então, nesse momento já não sabiam mais o que fazer com eles. Como eles eram ricos, eles decidiram viajar com os meninos para ver se aquilo ajudava, se a família se sentiria mais unida e etc. Então, no dia 19 de agosto de 1989, eles alugaram um barco para pescar tubarões e foi um final de semana muito tranquilo, em família, no mar, em meio à natureza. Missão cumprida.
No dia seguinte, eles voltaram para casa e os pais eles decidiram ver TV e comer alguma coisa, enquanto os filhos eles haviam ido ao cinema. Quando os filhos voltaram, eles ligaram imediatamente para a polícia alegando que alguém havia entrado em casa e matado os seus pais. A casa em que José e Kitty eles foram mortos estava localizada em um dos quarteirões mais exclusivos de Beverly Hills e foi ocupada em diferentes momentos por Michael Jackson e até Elton John. Nessa época, os seus filhos eles tinham o Lyle 21 anos e o Eric 18 anos. O assassinato ele foi um crime bárbaro. O José e a Kitty eles não só foram mortos, como eles ficaram irreconhecíveis. O rosto deles quase não dava para conhecer. Eles haviam levado 15 tiros de uma espingarda calibre 12. O crime havia sido assim tão brutal que a polícia pensava que aquilo só poderia ser alguma coisa referente à máfia. E as primeiras investigações se tratavam em verificar se a família possuía alguém ou algum rival no meio dos negócios. Chegaram, inclusive, a cogitar Fidel Castro por seu histórico de nacionalidade e também por conta da época histórica em que eles estavam vivendo. Na noite dos assassinatos, os irmãos acabaram dizendo à polícia que eles saíram para ver um filme, mas eles tiveram que fazer uma pausa em casa para pegar a identidade do Eric. Foi quando eles descobriram os corpos dos seus pais e acabaram ligando para o 911. Os policiais que responderam à ligação para o 911 encontraram o Eric desolado, soluçando no gramado antes de entrar na cena do crime. O que aconteceu depois disso foi assim bem incomum e abriu um precedente para a polícia começar a desconfiar das coisas que estavam acontecendo. Se você perde os seus pais, é esperado que exista algum abalo emocional, certo? Mas não no caso dos irmãos Menendez. Nos meses seguintes, os irmãos Menendez eles não agiam de uma forma como pessoas que haviam encontrado seus pais mortos. Na verdade, eles agiam como pessoas que haviam ganhado na loteria. Logo depois da morte dos pais, eles acabaram recebendo uma fortuna de 14 milhões de dólares. E basicamente, durante 6 meses, eles gastaram em torno de 700 mil dólares ao total. O Lyle ele acabou comprando um Rolex, um Porsche e também ele comprou um restaurante em Princeton. O Eric, ele parecia ser um pouco mais pé no chão do que o irmão, mas também bem sem noção. Ele acabou comprando um Jeep, ele contratou um treinador de tênis que ele pagou 50 mil dólares e fez um investimento de 40 mil dólares num show de rock que na verdade nunca aconteceu. Mas a gente voltando um pouquinho antes da morte dos pais, mesmo com todo o dinheiro, mesmo sendo rico, como eu disse, eles continuavam roubando e o Eric também continuava roubando. E em 1988, perante um tribunal, eles acabaram obrigando o Eric a se encontrar com um terapeuta que chamava Dr. Uziel. E o Lyle também, ele foi obrigado a se encontrar com esse terapeuta também. E mesmo depois da morte dos pais, o Eric, ele continuou frequentando esse terapeuta. E depois de algumas sessões, a confiança entre os dois foi assim aumentando e o Eric, ele acabou confessando o inconfessável. Ele e o irmão haviam matado os seus pais. Mas o Dr. Uziel, apesar de terapeuta, ele acabou não conseguindo segurar essa informação com ele e acabou contando tudo para sua namorada, a Smith. Enquanto isso, as sessões de terapia continuavam e o Dr. Uziel, ele acabou conseguindo gravar algumas fitas do Eric contando que ele e o irmão haviam matado os pais, né? Então, nessas fitas havia o depoimento dele confessando os crimes. Mais tempos depois de uma discussão entre o Dr. Uziel e a namorada dele, Smith, a Smith, ela acabou, então, entregando essa fita e contando tudo para a polícia o que havia acontecido. O Lyle, ele, então, foi preso na hora e o Eric, que ele estava em Israel, ele acabou voando para Miami e depois para Los Angeles e acabou se entregando. E aí que vem uma questão muito importante. Será que essas fitas, elas poderiam ter sido usadas como prova? Bom, depois de muitos anos, o tribunal acabou conseguindo chegar a uma conclusão referente a essas fitas. Finalmente, a Suprema Corte acabou decidindo que 2 dessas fitas, elas eram elegíveis para serem usadas no julgamento, incluindo uma que tinha a confissão do Lyle, mas uma delas poderia ser usada. O julgamento, então, ele teve início em 1993 e foi transmitido em uma rede a cabo relativamente nova chamada Court TV, que se dedicava a transformar o sistema legal em um híbrido de entretenimento e evento esportivo, como se transformassem os casos criminais em realities. Para vocês terem uma ideia,
Essa rede, ela realizou o julgamento e horas intermináveis de cobertura antes e depois dos procedimentos de cada dia, o que contribuiu bastante para toda a comoção nacional e obsessão das pessoas pelo caso. Era um BBB True Crime. Nessa época, veio ainda mais uma notícia bombástica para alimentar esses ânimos. Lyle e Eric contaram em tribunal que a vida com seu pai tinha sido muito além do abuso emocional e da pressão para serem bem-sucedidos. Segundo os irmãos, eles eram molestados desde a infância pelo pai e deram detalhes do que ele fazia e por quanto tempo ele fazia. A mãe, Kitty, também não ficou de fora das acusações. Isso, obviamente, chocou a população e dividiu a opinião das pessoas. Afinal, eles estavam falando a verdade? O advogado dos dois, que por sinal virou uma subcelebridade daquela época, o Leslie Abramson, disse que os irmãos estavam agindo em legítima defesa depois de crescerem em um lar tão violento e traumatizante. Mas não foram só os irmãos Menendez que apoiaram as alegações de abuso sexual cometidos pelos seus pais. Parentes, amigos e conhecidos da família também acabaram testemunhando em defesa do Lyle e do Eric. Um deles foi Alan Anderson, que era o primo dos dois. Apesar de confessar nunca ter visto os irmãos serem abusados pelo pai, o Alan ele acabou apontando que ele havia visto alguns fatos um pouco estranhos de quando eles ainda eram crianças. O José Menendez ele tomava banho com os filhos, enquanto isso a esposa Kitty ela não podia chegar perto nem dos quartos. Estranho, né? Enquanto isso, os promotores eles acabaram rejeitando a alegação de legítima defesa das vítimas e acabaram apontando que o dinheiro havia sido o principal motivo desse crime. Além disso, eles argumentaram também que esse crime ele havia sido premeditado, já que o Lyle e o Eric eles haviam comprado essas espingardas dias antes. A acusação acabou afirmando que, mesmo que eles tenham sido abusados, eles não tinham o direito de tirar a vida dos pais deles. O primeiro julgamento durou cerca de 4 meses e meio e resultou em 2 júris suspensos, um para cada irmão, incapaz de concordar se eles eram culpados de assassinato ou agindo em legítima defesa. Foi anunciado então que eles seriam julgados novamente. O segundo julgamento aconteceu em 1995 e foi bem menos assim sensacionalista, porque o novo juiz não deixou a imprensa entrar no tribunal, ou seja, era o fim do reality show. O Lyle e o Eric eles acabaram sendo condenados em primeiro grau em 1996. Os dois tiveram a prisão perpétua decretada sem condicional e foram enviados para prisões separadas até 2018. A partir de 2018, então, eles foram liberados para cumprir o resto da sentença na mesma instituição prisional. Algumas fontes dizem que até 2018, os irmãos eles nunca mais haviam se visto, haviam se encontrado. Alguns relatos dizem que eles escreviam cartas um para o outro e que a polícia acabou deixando eles separados mesmo, em prisões separadas, porque eles tinham muito medo que eles planejassem uma fuga juntos. Um jornalista chamado Robert Hand, que acompanha esse caso desde 1989, deu uma entrevista a um programa de TV sobre esse caso e afirmou que ambos foram imediatamente às lágrimas quando eles se reencontraram. O Lyle ele chegou a dar um depoimento para a TV americana dizendo que sua mãe teria feito vista grossa aos supostos abusos sexuais cometidos pelo pai contra os dois. Ele disse: "Eu amo a minha mãe, ainda choro por ela, mas não a perdoo. A vida dela terminou e as nossas, essencialmente também por causa dessa decisão dela de não contar o que havia acontecido. Que tipo de mãe deixa isso acontecer?" Foi o que ele disse. Agora, com mais de 50 anos, eles continuam cumprindo suas penas de prisão perpétua, mas parecem um tanto quanto felizes. Eles não se culpam pelo que aconteceu, permanecem fiéis e amorosos um para com o outro. Uma coisa muito curiosa é que essa história do nada, ela explodiu aí nas redes sociais, né, no TikTok, no Instagram, e tá explodindo a canção, inclusive no Milli Vanilli, não para de ser tocada, e principalmente pelo fato de que acaba de estrear agora há alguns dias uma série na Netflix chamada Monstros,
Irmãos Menendez Assassinos. Vale muito a pena assistir, é uma série muito boa. Após, então, quase 3 décadas desse assassinato, né, um advogado de apelação chamado Cliff Gardner, ele veio à tona falando que ele tem provas, novas provas, mostrando que realmente os meninos eles tinham razão e que realmente eles estavam sendo abusados. Então, em maio de 2023, ele entrou com uma petição pedindo o habeas corpus e pedindo a anulação do processo. Caso essa condenação ela tivesse sido considerada um homicídio culposo, os irmãos Menendez eles não só pegariam uma pena mais curta, como eles já estariam soltos. Uma evidência muito importante que existe aí, que o Cliff, né, o advogado de apelação diz que tem, é uma carta que o Eric ele acabou escrevendo para um primo dele, isso em dezembro de 88, cerca de uns 8 meses antes de acontecer esse assassinato. E na carta dizia o seguinte: eu tenho tentado evitar o papai. Ainda está acontecendo, Andy, mas está pior para mim agora. Toda noite eu fico acordado pensando que ele pode entrar. Uma outra testemunha se trata do cantor Roy Rossello, acho que é assim que se fala, que era um dos cantores do Menudo, vocês vão lembrar dele, vou deixar uma foto aqui. Muito conhecido ele. Ele trabalhou na RCA Records também, e ele assinou um contrato, acho que foi em 1983. E ele afirma que nessa época ele também foi abusado sexualmente pelo José Menendez. O gabinete do promotor público do condado de Los Angeles disse que está investigando as alegações feitas na petição de habeas corpus, mas que em última análise caberá a um juiz decidir se as condenações devem ser anuladas. Caso isso aconteça, o gabinete do promotor público decidirá se o caso será retomado ou não. Bom, como eu disse, esse é um caso que está muito em alta aí nas redes sociais. O pessoal anda falando muito, inclusive tem essa série da Netflix, como eu disse, vale muito a pena assistir, tá bom? Então é isso, gente, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. E depois eu queria muito que vocês deixassem aqui pra mim nos comentários o que vocês acham desse caso, se vocês já assistiram essa série ou não, mas o que vocês acham desse caso. Conta aqui, vocês acham que eles são monstros? Porque assassinos a gente sabe que eles são, né? Agora conta aqui se vocês acham que eles realmente são monstros ou se realmente vocês acreditam que eles não são, eles simplesmente foram abusados. É isso, conta aqui. Beijo. Até o próximo vídeo.